Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre a oração. Muitas pessoas fazem suas orações, muitas vezes sem saber a finalidade, o porquê orar e para quem orar. E sabemos que devemos buscar a Deus em nossas orações. E aí a gente vai estar utilizando aqui o manual Princípios do Evangelho, tá? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, onde tem vários versículos da Bíblia, do livro de Mórmon, concretizando e afirmando, né, a importância da oração. O que é a oração? A oração é uma conversa sincera, feita do fundo do coração com o Pai Celestial. Devemos orar a Deus e a ninguém mais. Não oramos a nenhum outro ser ou a qualquer coisa feita pelo homem ou por Deus, né? Que fosse um objeto. Mas então a gente vai ver nas Escrituras, em Êxodo 20, versículo 3 e 5, tá? Peço você ir para abrir a Bíblia em Êxodo 20. Estou aqui abrindo também, né? Vamos acompanhar diretamente nas Escrituras. 20, versículo 3 e 5, fala assim: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Aqui em Êxodo, o Pai Celestial deixa bem claro, quando ele dá os seus mandamentos, ele deixa bem claro que não terás outros deuses diante de mim. Se você tem outros deuses, né? Então você está pecando. O Senhor deixou bem claro. Por que oramos? Desde o princípio do mundo, a oração tem sido uma parte importante do Evangelho. Um anjo do Senhor ordenou a Adão e Eva que se arrependesse e que clamasse ao Pai em nome do Filho. Vamos ver lá em Moisés, talvez você não tenha essa escritura aí, que é pérola de grande valor. Moisés 5, versículo 8. Vamos ver o que diz aqui. Portanto, farás tudo o que fizeres em nome do Filho e arrepender-te-ás e invocarás a Deus em nome do Filho para todo o sempre. Então, gente, está muito claro, né, que a oração deve ser feita ao Pai Celestial. Devemos orar pedindo forças para resistir às tentações de Satanás e seus seguidores. Devemos orar para confessar nossos pecados a Deus, para pedir-lhe perdão. Vamos ver no livro de Mórmon, tá? Não sei se você tem aí o livro de Mórmon, Alma 38, versículo 14. Vamos ler aqui em Alma 38, versículo 14, que diz assim: Não digas, ó Deus, agradeço-te por sermos melhores que nossos irmãos, mas antes dize, ó Senhor, perdoa minha indignidade e lembra de meus irmãos com misericórdia. Sim, reconhece a tua indignidade perante Deus em todos os momentos. Nós devemos ser humildes perante o Senhor. Deveremos reconhecer a nossa indignidade perante o Senhor. E por isso que nós devemos clamar ao Pai, em nome do Filho. E continuando, né? Devemos orar pedindo orientação e ajuda do Senhor em nossa vida diária. Precisamos orar por nossa família. Precisamos orar pelos nossos amigos, vizinhos.
nossas colheitas, nossos animais, nosso trabalho diário e outras atividades. Devemos orar pedindo proteção contra nossos inimigos, porque nós precisamos pedir que o Senhor nos livre deles, mas que nos proteja. Devemos orar para expressar amor ao Pai Celestial e para nos sentirmos mais próximos dele. Devemos orar ao Pai para agradecer-lhe por nosso conforto e bem-estar e por todas as coisas que ele nos dá diariamente. Vamos ver lá na Bíblia, em 1 Tessalonicenses. Só um minutinho, vou abrir aqui a Bíblia, tá? Porque a gente precisa estar aí acompanhando, porque lá diz: precisamos orar para pedir ao Pai Celestial forças para viver o Evangelho, tá? Por isso é que a gente está sempre lendo aqui nas Escrituras e que deixa tudo muito claro, né? Essa questão da oração. Em primeiro Tessalonicenses 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, tá? Então, tudo a gente dá graça. Devemos orar para nos conservarmos no caminho estreito e reto que conduz à vida eterna. Devemos orar a Deus, o autor de toda retidão, para que sejamos retos em pensamento, palavras e ações. Então, a gente tem que estar sempre em oração para poder estar pedindo força, né, ao Pai Celestial, tá? Pedindo ajuda a Ele, para que a gente possa permanecer firme e fiel. E quando devemos orar? Sempre a gente pergunta, né? De manhã, de tarde, de noite, qual o melhor horário para orar? Podemos orar sempre que sentirmos necessidade de nos comunicar com o Pai Celestial, quer em silêncio, quer em voz alta. Em certos momentos, precisamos ficar sozinhos para abrirmos a alma ao Pai Celestial. Vamos ver lá em Mateus, tá? Voltando aqui nas Escrituras, né? Mateus 6, versículo 6 também, o que fala? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê em oculto te recompensará publicamente. Então, nós podemos sim orar nos nossos aposentos, em silêncio, convocando o Pai Celestial. Não precisamos estar só na igreja para orar. Além disso, podemos orar durante nossas atividades diárias, né? Muitas vezes você está aí no trabalho, em seu pensamento, você pode estar em oração com Deus. Não precisa necessariamente estar na sua casa, estar na igreja. Podemos orar enquanto estamos nas reuniões da igreja, em casa, ao caminhar por uma estrada ou rua, quando estamos trabalhando, preparando uma refeição ou fazendo qualquer outra coisa, em qualquer lugar, podemos orar a qualquer hora do dia ou da noite. Quando estivermos sozinhos ou acompanhados, podemos ter o Pai Celestial em pensamento o tempo todo, gente. Então, que a gente possa estar em oração, pedindo proteção ao Pai Celestial. Lá no livro de Mórmon, né, em Alma, diz o seguinte, no capítulo 34, versículo 27 de Alma, no livro de Mórmon, se você tem aí, diz assim: sim,
E quando não clamardes ao Senhor, deixai que se enche o vosso coração, voltado continuamente para Ele em oração pelo vosso bem-estar, assim como pelo bem-estar de todos os que vos rodeiam. Então, que a gente possa estar o tempo todo orando ao Pai. Às vezes, podemos sentir-nos sem desejo de orar. Talvez estejamos zangados, desanimados ou aborrecidos. Nesse momento, devemos fazer um esforço especial para orar. Devemos orar sozinhos, pelo menos todas as noites e todas as manhãs. As Escrituras nos falam da oração pela manhã, ao meio-dia e à tarde. Também lá em Alma 34, versículo 21, diz assim: clamai a ele em vossas casas, sim, por todos os de vossa casa, tanto de manhã como ao meio-dia e à meia-noite. Então, que a gente possa estar o tempo todo orando ao Pai Celestial. É-nos ordenado que façamos orações familiares para que nossa família seja abençoada. Os líderes da igreja nos aconselham a orar em família todas as manhãs e noites. Mas claro que nós precisamos tirar esse momento com o Pai Celestial sozinhos, né, para falar de nossas fraquezas, de nossos pecados. Precisamos desse momento só também. E precisamos fazer em família também. Temos também o privilégio de oferecer orações, agradecendo e pedindo bênçãos sobre os alimentos em cada refeição. Que a gente possa, na hora que a gente for tomar o nosso de jejum de manhã, o nosso almoço, que a gente possa tirar um minutinho e agradecer ao Pai Celestial. Iniciamos e terminamos todas as reuniões da igreja com uma oração. Agradecemos ao Senhor por suas bênçãos e pedimos sua ajuda para que o adoremos de maneira que seja do seu agrado, tá? Então, que a gente possa realmente estar aí orando. E como devemos orar? Não importa onde estejamos, se estejamos em pé ou ajoelhados, se oramos em silêncio ou em voz alta, se oramos a sós ou em um grupo, devemos sempre orar com fé, com um coração sincero, com uma real intenção. Ao orarmos ao Pai Celestial, devemos dizer-lhe o que realmente sentimos no coração, fazendo-lhe confidências, pedindo-lhe perdão, suplicando-lhe, agradecendo-lhe e expressando-lhe o nosso amor. Não devemos repetir palavras e frases sem sentido. Vamos ler lá em Mateus 6, porque nós não devemos ter repetições, né, na nossa oração, tá? Em Mateus 6, versículo de 7 a 8, diz assim: e orando, não useis vãs repetições, como os gentios que pensam que muito falaram serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhos pedirdes. Muitas vezes a pessoa faz a mesma oração, né? Talvez pega até um texto escrito e começa a orar aquele mesmo texto sempre. Mas o Pai Celestial já deixou aqui nessa escritura: não vos assemelheis, pois, a eles, né? Para a gente não ficar orando a mesma coisa. Não useis vãs repetições, para a gente não repetir a mesma coisa, tá? E como são respondidas as nossas orações? Mas só falando mais uma coisinha sobre essa questão de não repetir as orações, devemos sempre pedir que seja feita a vontade do Pai, né? Só lembrando isso,
e também que a gente possa finalizar nossas orações sempre em nome de Jesus Cristo, ok? E como são respondidas as orações? As orações sinceras são sempre respondidas. Algumas vezes a resposta poderá ser não, porque o que pedimos talvez não seja o melhor para nós. Então a gente tem que estar preparado espiritualmente para ouvir não. Talvez não é aquele momento que o Senhor vai nos conceder o que a gente está pedindo. Algumas vezes a resposta será sim, e teremos uma sensação de calor e conforto sobre o que devemos fazer. Algumas vezes a resposta será espere um pouco. Nossas orações são sempre respondidas na hora e de maneira que o Senhor sabe que irá ajudar-nos mais. Então, muitas vezes não é agora o momento, mas mais para frente um pouquinho, o Senhor vai nos conceder a bênção ou, né, o que a gente está pedindo ao Senhor. Algumas vezes o Senhor responde a nossas orações por intermédio de outras pessoas, né? Ele pode estar usando um amigo, o seu marido, a sua esposa, o pai, um membro da família, ok? Então, qualquer um desses indivíduos poderá ser inspirado a agir de forma a responder às nossas orações, né? Porque muitas vezes o Pai Celestial pode usar uma dessas pessoas. Um exemplo disso é a experiência de uma jovem mãe cujo filho se machucou em um acidente em casa. Ela não tinha meios de levar a criança a um médico. Era nova na vizinhança e não conhecia as pessoas ainda. Essa jovem mãe orou pedindo ajuda. Em poucos minutos, uma senhora vizinha veio à sua porta dizendo: tive a sensação de que deveria vir à sua casa e ver se precisa de ajuda. A vizinha então ajudou essa jovem mãe a levar a criança ao médico. Viu como o Pai Celestial nos ajuda quando oramos? Com frequência, Deus nos dá o poder de ajudar a responder às nossas próprias orações. Ao pedirmos ajuda na oração, devemos fazer o possível para tornar realidade aquilo que desejamos. Se vivermos o Evangelho de Jesus Cristo e orarmos sempre, teremos alegria e felicidade. Ser humilde e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e responderá às tuas orações. Isto está escrito lá em Doutrina e Convênios, 112, versículo 10, né? Que a gente possa ser humilde e o Senhor Deus nos conduzirá, tá? Finalizando, vou deixar aqui as escrituras, né? Aí nos comentários, não, na descrição. Que você quiser fazer alguma pergunta, pode estar aí nos comentários. E se você gostou do áudio, você pode estar curtindo, se inscreve no nosso canal e compartilhe. E quanto mais inscrito, a gente vai fazer mais áudios falando sobre outros temas, tá? E que a gente possa sempre estar em oração, de dia, de noite, como aqui foi falado, que a gente possa estar no nosso trabalho, no caminho, em qualquer lugar, que a gente possa estar sempre orando. Essa mensagem que eu deixo e que a gente possa se encontrar no próximo vídeo.